Tá, para a gente começar hoje, tá? Então, uma pergunta. Vocês viram, né, que eu deixei a atividade para vocês ontem lá no Classroom, como eu havia prometido, né? Com uma carta do IBGE lá de Brasília, né? Vocês chegaram a ver já a atividade? Já vi. Tá. Então, vocês Sim. compreenderam o que é para fazer? Não. Não? Professor, é porque ficou muito vago ó, aquelas indicações que foram dadas lá para a gente escolher uma área. Essa parte Isso, ficou é muito vago. porque normalmente o que que a gente tem feito nas atividades, né? Eu dou a figura para vocês e o perfil está marcado já lá na figura, né? Então tem a local para vocês fazerem o perfil. Nessa atividade nova, vocês vão escolher o perfil, tá? Então, se vocês quiserem fazer um perfil, deixa eu abrir aqui a tela só para exemplificar, tá? Deixa eu abrir aqui para exemplificar para vocês, para ver se fica melhor. Tá? Então, o que vocês vão fazer, tá? Então, aqui, essa é a carta que eu passei para vocês aqui, uma carta na escala de 1 para 25 mil, tá? Então, essa é a escala da carta que vocês têm, uma carta do IBGE oficial, tá? E ela tem aqui as curvas de nível, com os valores de altitude, etc. Tem todas as informações aqui que vocês precisam, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão escolher onde vocês querem fazer esse perfil, tá? E eu vou corrigir com base na região onde vocês vão marcar. Então, por exemplo, tá? Digamos aqui que o Wendel resolveu escolher fazer um perfil bem aqui assim, ó. Então, eu vou traçar aqui. Então, o perfil do Wendel é essa região bem aqui, ó. Não tem problema, pode ser feito um perfil aqui. Então, ele vai traçar o perfil com base nesse canto aqui. Ah, professor, quais são os tamanhos, as dimensões? As informações você já tem aí. A escala desse mapa aqui é 1 para 25 mil, né? Então, cada centímetro no mapa vai representar 250 metros. Então, aqui tem a barra de escala para representar o tamanho de centímetros aqui, ó. Então, aqui, ó, de 0 a 500, eu tenho 2 centímetros aqui. Então, isso aqui vocês vão usar como referência, tá? Essas informações vocês têm aí, todas disponíveis no mapa de vocês, né? Então, o Wendel escolheu fazer aqui, então ele fez esse perfil, ele vai ver quanto, comparando com esse tamanho, quantos centímetros deu isso aqui, para ele colocar lá no perfil dele, tá? E vai fazer o perfil topográfico com base nessas informações dessa área aqui, com essas curvas de nível. Ah, a Valéria resolveu fazer outra região, então a Valéria achou que era mais interessante ela fazer um perfil aqui nessa outra área. Deixa só o meu mapa recarregar aqui, que ele ficou meio travoso. Tá, então a Valéria achou mais interessante fazer um perfil aqui nessa outra área, por exemplo. Então ela pode fazer um perfil bem aqui, ó. Então ela pode fazer um perfil bem aqui nessa região aqui, sem problema nenhum, tá? Ela vai fazer o mesmo procedimento, fazer os cortes, entendeu? Ah, eu quero fazer um perfil maior, então quer fazer um perfil leste-oeste, faz um perfil cortando a folha inteira, né? Só que aí a gente tem que entender que vai ficar um perfil enorme, né? Isso aqui vai dar um perfil de pelo menos uns 50 centímetros aqui de comprimento, tá? Então vocês vão escolher, tá? Onde vocês vão estar fazendo os perfis. Essa é a tarefa, né? Vocês escolhem onde vocês vão desenhar o perfil de vocês, tá? Por isso que eu deixei em aberto. Eu não quis escolher um local específico para vocês desenharem os perfis, tá? Eu achei melhor deixar vocês escolherem aí, né? A área que vocês acharem que seria mais interessante, tá? Óbvio, tá? Não me apareçam, por exemplo, com um perfil assim, ó, tá? Ah, vou fazer o perfil aqui nesse cantinho aqui, assim, um perfil de 5 centímetros, aí não tem condição e aqui não tem informação nenhuma nesse perfil, tá? Eu quero um perfil que traga alguma informação a respeito do relevo da região. Então, vocês vão escolher uma área, pode ser um canto da folha, tá? Não precisa atravessar a folha inteira, né? Por exemplo, eu achei interessante fazer um perfil daqui dessa porção sul até aqui, por exemplo, até esse local que eu marquei aqui com X. Então, eu faço um perfil aqui, assim, topográfico, não tem problema, desde que vocês façam o perfil, tá? E as outras informações todas vocês têm já à disposição aí
no mapa, né, na carta que eu disponibilizei para vocês. Deu para compreender melhor agora? Sim, professor. Deu sim, professor. Então, essa é a ideia, né? Então, eu dei um mapa aqui, né? A gente entrou de uma vez aqui. Deixei o mapa para vocês trabalharem, né? Então, vocês escolhem onde vocês vão traçar o perfil e vocês sigam aquelas regras lá, né? Como eu falei, as informações você já tem, né? A escala horizontal do mapa está aqui, tem uma escala visual aqui, gráfica, como referência, aqui nessa parte inferior, né? Então, eu tenho como saber aqui, ó, 0, 500, né? Então aqui eu tenho 2 centímetros, né? Nesse espaço aqui, metade dele é 1 centímetro, equivale a 250 metros, que é a referência da escala, né? Então, vocês têm todos os dados aí, tá? Então, vocês podem escolher uma região, eu quero pegar, como eu falei lá, o primeiro exemplo, aqui tem um rio, passa bem aqui, né? Então, eu posso fazer um perfil daqui para cá, que eu vou pegar esse relevo todinho aqui, com esse vale desse rio, todinho aqui, bem demarcado, né? Então, vocês vão ter várias opções aí, né? Uma área relativamente bem acidentada, né? Tem várias diferenças de relevo aqui que vocês podem tá utilizando, né? Então, e aqui pega aqui bem uma porçãozinha aqui da pontinha aqui do plano piloto de Brasília aqui, né? Então, essa é a atividade, né? Tá? Então, só para esclarecer. Tá, então vocês vão ficar com ela aí. Acho que eu deixei até o final da semana que vem, se eu não me engano, o prazo para vocês fazerem essa atividade, né? Vai ficar com mais uma atividadezinha prática de vocês, tá? Hoje a gente vai, digamos assim, dar uma pausa nessa questão dos perfis, tá? De certa forma, tá? Para a gente voltar aqui para mais uma parte aqui da teoria que eu já tinha comentado com vocês, tá? Então eu vou explicar, né, para vocês o que são essas malhas. Isso aqui está na apostila que eu passei para vocês no começo da disciplina, né? Então a gente vai ver o que é uma malha, vai entender para que serve, tá? E como a gente faz a construção, né, dessas malhas topográficas, tá? Então, primeiro de tudo, tá? Essa malha, tá? Ela vai servir para a gente, de certa forma, assim, a grosso modo, organizar a nossa coleta de dados, tá? A gente não vai para o campo, em determinadas situações que eu já vou citar para vocês, a gente não vai para o campo e coletar dados aleatoriamente, conforme a gente encontra, tá? Isso aí, a gente faz essa coleta mais ampla, mais abrangente, quando a gente está no início do trabalho de pesquisa, tá? Então, como aqui todos vocês estão estudando para ser técnicos em mineração, tá? O início do mapeamento, ele é um negócio mais abrangente, a gente faz uma campanha regional para tentar identificar os possíveis alvos que a gente vai ter interesse, que possa ter interesse econômico futuramente, tá? Professor, Oi, tem como o senhor aumentar um pouco o seu áudio, que acho que pra mim tá um pouco baixo, se eu puder. tá baixo? Aqui pra mim tá um pouco baixo, só se puder mesmo. Deixa eu ver se eu tenho como mudar aqui a configuração do microfone, só um minutinho. Melhorou um pouco, hein? Melhorou, professor. Obrigado. Então, voltando aqui, né? A gente tem aqui, cadê o meu arquivo? Né? Essa malha, tá? Então, vou fazer aqui dar um exemplo para vocês, tá? Então, a gente vai para uma região, né? A gente vai fazer um mapeamento inicial para identificar, primeiramente,
os tipos de rocha que a gente tem ali na região, os diferentes litotipos, tá? Paralelo a isso, a gente vai fazer um tipo de coleta de dados que a gente vai chamar de dados de prospecção geoquímica, tá? Normalmente a gente faz uma prospecção geoquímica, tá? O que que vai ser essa prospecção geoquímica? Eu vou, inclusive, mostrar um vídeo para vocês sobre isso. Deixa eu fechar essa tela aqui, que é bem interessante vocês verem esse vídeo. Preciso abrir como uma nova guia aqui, senão não vai dar para vocês escutarem o áudio aí. Só um minutinho. Estão visualizando a guia do YouTube aí? Sim. Tá, então eu vou tocar esse vídeo aqui, ele não é, é um pouquinho comprido, mas é interessante, tá? 19 minutos aqui. E final, quando terminar, a gente vai fazer, eu faço uns comentários com vocês. Apresentaremos os procedimentos da coleta dos sedimentos ativos de corrente para regiões de climas tropicais e equatoriais. As amostras de sedimentos ativos de corrente são constituídas predominantemente de partículas e agregados minerais que são produzidos numa determinada área, chamada de bacia de captação. Esse material é jogado nos leitos das drenagens por intermédio da ação dos processos erosionais, deposicionais e hidromórficos. As drenagens funcionam como uma espécie de latas de lixo e os sedimentos de corrente, o lixo. Mas não é qualquer lixo, é um lixo classificado. Sim, porque a depender da densidade das partículas minerais e da energia dos processos de deposição, os sedimentos de corrente são classificados por tamanho, densidade, tipo e depositados em diferentes locais no leito da drenagem. A coleta dos sedimentos ativos de corrente deve ser feita por equipes de amostragem constituídas por técnicos de mineração ou geologia e auxiliares de campo. A programação da campanha de amostragem deve ser feita antecipadamente na etapa do planejamento por um geólogo ou técnico habilitado. Deve-se basear em critérios geológicos, morfológicos e fisiográficos e levar em consideração os parâmetros definidos nos estudos orientativos. As amostras a serem coletadas devem ser plotadas no mapa de localização das estações de amostragem. Esse mapa deve dispor do maior número de informações geográficas possível, quais sejam rede de drenagem, estradas, caminhos, cidades, vilas, etc. Nesse mapa deve conter também uma relação das amostras planejadas, identificadas e com suas respectivas coordenadas UTM. O advento do GPS facilitou muito essa tarefa. O GPS, Sistema de Posicionamento Geográfico, é um equipamento que permite definir as coordenadas de qualquer ponto na superfície com o auxílio de sinais emitidos por satélites. Cantão, vamos começar por essa área aqui, que ela fica mais próximo do acampamento. Maurício, eu sugiro que nós começamos por essa área aqui, mais distante, porque a equipe está mais descansada. Vamos agora iniciar a nossa campanha de amostragem. Mas antes, precisamos checar se temos todos os materiais e equipamentos básicos para coleta e trabalhos no campo. Mapa de localização das estações de amostragem. GPS. Caderneta de campo com fichas padronizadas. Sacos plásticos. Etiquetas numeradas e plastificadas. Pincéis atômicos e tinta spray. Papel medidor de pH. Martelo e bússola. Equipamentos de proteção individual. Perneiras. Além de material de apoio, como pás, enxadas e facão. Cantão, vamos carregar as coordenadas do TM no GPS e ligar o sistema de navegação.
Dá o mapa. A coleta dos sedimentos de corrente, além de equipes bem treinadas, exige muita determinação, comprometimento e muita disposição para caminhar. Afinal de contas, uma amostra bem coletada pode ser responsável pela descoberta de um depósito mineral. Esse trabalho exige grandes deslocamentos, muitas vezes em regiões ínvias. Quando houver possibilidade de acessos terrestres, é necessária a disponibilidade de um veículo tracionado, com excelentes condições de funcionamento. Em áreas inacessíveis, as equipes de amostragem podem utilizar deslocamentos a pé, fluvial e aéreo. Nesses casos, devem contar com apoio logístico eficiente e estarem estruturadas para executar, eventualmente, longas campanhas de campo. Nos deslocamentos a pé, as equipes volantes devem contar com até 6 auxiliares e mais um cozinheiro e um enfermeiro. Os deslocamentos fluviais devem ser feitos com embarcações leves, as chamadas voadeiras, operadas por condutores habilitados e equipadas obrigatoriamente com itens de segurança, colete salva-vidas, primeiros socorros, etc. Os deslocamentos aéreos são feitos preferencialmente com helicópteros. Os voos devem ser programados com antecedência e procedimentos contingenciais devem ser planejados para o resgate das equipes, caso seja necessário. Para aqui, Cantão. Quais são as coordenadas, Cantão? 570, 440. 9.340.612. De acordo com o mapa, se nós descermos mais 500 metros no Igarapé, vamos chegar no ponto a ser amostrado. Muitas vezes, as estradas que usamos para chegar ao ponto da amostra não está plotada no mapa. Nesses casos, o GPS deve permanecer ligado. Com isso, no fim do dia, podemos descarregar esses dados no computador e plotar a estrada no mapa. Cara, num futuro bem próximo, o GPS estará ligado no notebook ou no palm top, fixados aqui no painel do carro, e a navegação será online. É importante lembrar que as amostras de sedimentos de corrente estão localizadas, na maioria das vezes, em propriedades rurais, cujos proprietários devem ser contactados para autorizarem a coleta das amostras. Isso deve ser feito antes do início da campanha de amostragem, durante o reconhecimento da área a ser amostrada, como também no momento da coleta, como vamos fazer agora. Rua de casa. Luiz Cantão, seu nome é? Souza. Catão de Souza. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de pesquisa mineral e gostaríamos da sua permissão para efetuar a coleta de algumas amostras. Vocês trabalham para qual empresa? Nós somos da Docigel. Vocês têm plano de passar muitos dias na área? Alguns dias. Esteja inteira disposição de vocês para precisar aí. Ok. A empresa agradece. Obrigado. Até logo. Obrigado. Obrigado. Essas estradas são estreitas e sinuosas e muitas vezes em precário estado de conservação. Além disso, os animais apreciam usá-las também. Portanto, é necessário termos muita atenção e prudência ao apertar o acelerador. É aqui, Cantão, chegamos. Ao estacionar o veículo, é importante fazê-lo em local seguro, fora da estrada, de preferência no acostamento se houver, ou outro local adequado. E então, não esquecemos de nada? Estamos prontos? Então precisamos calçar agora as botas e as perneiras. Vamos lá. Não esquecer de fechar as portas à chave.
Ok, pessoal? Aqui é o nosso ponto. Ok, acabamos de chegar, a caminhada foi longa, vamos dar uma respirada e vamos dar uma olhada para ver se não tem nenhum bicho que possa nos surpreender aqui, tá certo? Primeiramente, devemos examinar o trecho do igarapé no qual a amostra será coletada e verificar a disponibilidade de material adequado. Deve ser coletado o material de fração fina dos sedimentos ativos de corrente. Isto porque é a fração fina que será analisada no laboratório. Nos sedimentos ativos de corrente, esse material fino é encontrado preferencialmente no meio ou no interior do material mais cascalhoso, matriz mais grossa. Dificilmente o material fino é visto a olho nu. A cada enxurrada, esse material é retirado e depositado, retirado e depositado. Por isso que se chama sedimento ativo de corrente. Esse material mais grosso é localizado na zona de maior energia da corrente. No leito dos igarapés é também encontrado material bem fino, geralmente localizado nas margens, onde a energia da corrente é bem menor. Embora sejam mais fáceis de serem reconhecidos visualmente, não oferecem segurança quanto à sua representatividade. Esse material fino pode ser resultante do desbarrancamento dos solos situados nas margens próximas daquele ponto. E se esse local não tiver material suficiente para a coleta da amostra, cancela-se a amostra? Não, Cantão. A equipe deve se deslocar 50, 100 metros a montante, 50, 100 metros a distante, para achar um novo trecho com material suficiente para a coleta. Afinal de contas, nós gastamos muito dinheiro, esforço e tempo para chegar até aqui. E quem sabe, essa não seja a amostra que vai ser responsável pela descoberta do depósito mineral. Mesmo deslocando o ponto, não encontrando material adequado, o que fazer? Bem, nesse caso, coleta-se o material que encontrar e anota as suas características na ficha de campo. A coleta do material deve ser feita preferencialmente com as mãos, ou qualquer meio que não permita a perda do material fino. Deve-se evitar o uso de recipientes metálicos. Das mãos, o material deve ser imediatamente colocado nos sacos plásticos, previamente identificados com numeração padronizada. Os fragmentos de rocha e materiais orgânicos, além do excesso d'água, devem ser retirados. Cuidado para não perder o material fino. Atenção! Deve-se evitar o uso do peneiramento ou qualquer manipulação da amostra no campo. Com isso, eliminam-se fatores que podem causar variabilidades adicionais àquelas que ocorrem naturalmente. Antes de fechar o saco, é necessário introduzir a etiqueta plastificada. Com isso, garante-se a preservação do número da identificação da amostra. A amostra de sedimento de corrente não representa um só ponto do terreno. Representa uma área de captação. Portanto, a coleta do sedimento deve ser do tipo composta, coletada em diversos pontos de um trecho do igarapé com mais ou menos 30 metros. Com isso, coletam-se amostras mais homogêneas e melhor representativas da área de captação. A coleta deve ser feita de jusante para montante da drenagem. Devem ser coletadas amostras com volumes de mais ou menos 5 litros, ou seja, preencher o saco plástico padrão até o nível que permita fechá-lo sem maiores dificuldades. É de fundamental importância a coleta das amostras replicatas. Isto é feito nas estações indicadas no mapa de localização das estações de amostragem. As amostras replicatas devem ser coletadas segundo os mesmos procedimentos e no mesmo trecho da coleta das amostras de rotina. Tudo bem, já coletamos essa amostra. Vamos coletar a próxima amostra? Negativo, Cantão. Agora nós vamos preencher a ficha de amostragem e marcar a estação de amostragem no campo. Nas primeiras páginas da caderneta de campo, encontra-se o checklist e a legenda que permitem ao amostrador preencher os campos das fichas de amostragem de uma maneira padronizada. O registro padronizado dessas informações é obrigatório, porque todas elas serão carregadas no banco de dados da BCGEL.
Iniciamos com a identificação da amostra. Projeto, alvo, tipo. Em seguida, tomamos as coordenadas UTM com o GPS e anotamos nesses campos aqui. Bom, não seria mais fácil tirar as coordenadas do mapa e colocar na caderneta? Não. Lembra que os pontos podem ser deslocados? Sendo assim, o melhor, o mais seguro, é tomar as coordenadas no momento da coleta das amostras. Prosseguindo, vamos preencher os campos relacionados à amostra e o local amostrado. O volume está padronizado em 5 litros. No entanto, em algumas situações, o volume amostrado poderá ser menor, por escassez do sedimento de corrente naquele trecho amostrado. Se o leito da drenagem tiver água corrente, C. Água estagnada, P. Ou seco, S. O pH deve ser medido quando a drenagem tiver água corrente ou parada. A medida deve ser feita com auxílio de papel medidor de pH. A ponta da tira do papel deve ser imersa na água e retirada após mais ou menos 15 segundos. O valor do pH é obtido com a comparação da cor apresentada no papel com a escala de cores disponível na embalagem. O valor obtido é então registrado na ficha de amostragem. As presenças de óxido de ferro e manganês e matéria orgânica são constatadas visualmente no momento da coleta da amostra ou mesmo após a coleta, com as amostras já ensacadas. Há também um campo para observações. Nele são registradas informações relevantes como presença de rochas com sulfetos, indícios de mineralização, elementos antrópicos como estradas, aterros, barragens, catas garimpeiras, áreas agrícolas, etc. A presença deles pode causar contaminações e modificações nos teores dos elementos químicos analisados. Todos esses elementos estranhos devem ser plotados no mapa de localização dos pontos a partir de suas coordenadas UTM medidas com o GPS. Para concluir o preenchimento da ficha, é necessário anotar a sigla do amostrador e a data da coleta da amostra. Então acabamos? Não, agora devemos marcar o local da amostragem no campo. É sua garantia que a amostra foi coletada aqui. Isso é feito em locais visíveis nas margens dos igarapés, por intermédio de tinta spray ou outro meio que possibilite fácil identificação no campo. Atenção, pessoal, já coletamos essa amostra, vamos juntar nossas traias e vamos coletar a próxima amostra. Ei, turma, estamos esquecendo a amostra, hein? Tá rindo? Já fiz isso várias vezes. Antes do descanso, temos algumas tarefas a cumprir. É isso mesmo, vamos lá. A traia deve permanecer no veículo após uma verificação. As amostras são desembarcadas, relacionadas, verificadas as suas embalagens e ensacadas em sacos de 60 quilos. Em seguida, os dados do GPS são descarregados no computador e as amostras cadastradas no banco de dados corporativo. Agora sim, os procedimentos da coleta dos sedimentos de corrente estão concluídos.
Certa vez, conversando com um colega, geólogo da empresa, ele fez a seguinte afirmação: os sedimentos de corrente são as amostras mais nobres da exploração geoquímica, porque elas são o início de tudo numa campanha de exploração mineral. Têm representação areal e composição mineral diversificada, o que demanda uma complexa interpretação dos seus dados geoquímicos. Concordo 100% com ele. E aí, pessoal, deu para entender? Deu. O que vocês entenderam no vídeo? Hein? Esse Que trabalho de a amostragem. exploração. Fala, Valéria, depois eu falo. Fala, Wendel, vai. É que esse trabalho de exploração ele é bem minucioso, né? Ele começa bem lá no início, no meio do mato mesmo. A gente nem imagina que para que uma empresa que explore uma área, uma jazida, tem esse trabalho de formiguinha no início, assim, né? Então é bem interessante. E aí, Valéria, o que tu entendeu pra gente comentar aqui em cima disso tudo? Não é que fazer, entendeu? A amostra de solo, ela é muito assim importante para saber, tipo, o que tem lá, o que pode ser tipo assim usado na amostra, o que vai ser bom ou não. É, E o técnico também auxilia bastante. isso, olha só. Nesse caso aí, tá? Só um detalhe que tu falaste, solo, né? Nesse caso, essa amostra ela não é de solo, tá? Ela é de sedimento, tá? Só que são Ah, sedimentos sim. obtidos nas drenagens, tá? Mas a gente tem também uma amostragem de solo, que é um procedimento que é feito após essa amostragem do sedimento de corrente, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque primeiro a gente faz o mapeamento, tá? O mapeamento inicial, né, para ver, para a gente criar aquele mapa que vocês já conhecem, que eu já mostrei alguns exemplos aqui para vocês, aquele mapa geológico, tá? Posteriormente é feita a amostragem de sedimentos de corrente, tá? Que é o início da prospecção geoquímica, que é esse vídeo que eu mostrei para vocês. Às vezes eles são feitos até em conjunto, né? Enquanto uma parte da equipe faz o mapeamento, a outra parte está fazendo a parte de sedimentos de corrente. Tá, deixa eu abrir um mapa de drenagem aqui só para vocês verem. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Pode ser esse aqui. Tá, olha só, vocês estão enxergando esse mapa de drenagem aqui? Sim. Tá, então olha só, isso aqui é uma rede de drenagem, tá? Vou botar de azul aqui para ficar mais fácil de entender. Então, uma rede de drenagem. Aquele tipo de amostra que ele tá fazendo ali, tá? Essas amostras de sedimento de corrente, elas vão representar, como ele falou, uma bacia de captação. Tá? O que que é isso? Só para explicar para vocês. Se eu fizer, deixa eu pegar tirar um print aqui só para a gente entender que eu vou riscar aqui em cima disso. Tá? Então, se eu coletar uma amostra nesse ponto bem aqui, tá? Então, a drenagem ela aqui, ó, tá aqui as nascentes, né? Então, os rios estão correndo nesse sentido e vindo para cá nessa direção. Se eu coleto uma amostra bem aqui, essa amostra ela vai ter uma representatividade, tá? Ela vai representar essa bacia aqui, ó. Por quê? Aquele ponto ali que eu marquei, né? Ele é o ponto onde todas essas drenagens aqui elas têm uma confluência, né? O que vem de cada lado aqui, ele vai passar por aqui obrigatoriamente na drenagem. Isso vai ocorrer em qualquer outra parte, tá? Então, se eu tiro um ponto aqui, ele vai representar essa microbacia aqui, uma bacia de captação, tá? Se eu faço um ponto
Nesse local aqui, por exemplo, ele vai representar essa área aqui, tá? E assim por diante. Então, vocês podem ver que eu faço poucas amostras e eu consigo obter informações de diversas áreas. Por exemplo, ó, se eu fizer uma amostra bem aqui, eu tenho informação dessa área aqui todinha. Tá? Então, é assim que funciona essa amostragem. Tá? Ela vai me dar essa ideia da região. Então, quando eu levo essa amostra para o laboratório, isso aqui é analisado, tá? Uma análise química, então eu posso encontrar alguma anomalia química que seja interessante para mim, né? Interessante para o que a empresa está pesquisando. Nesse caso, a empresa desse vídeo é a Docigel. A Docigel é uma empresa que ela não existe mais hoje com esse nome, tá? A Docigel, ela fazia parte da Vale, tá? Era uma empresa tipo subsidiária da Vale, tá? Só que quando a Vale foi privatizada, né, o nome Docigel deixou de existir, né? A Docigel, a Vale absorveu tudo dentro da marca do nome Vale, né? Então, a Docigel era digamos assim, o braço da Vale responsável pela pesquisa, entendeu? Hoje em dia é tudo Vale, então a gente não tem mais essa diferenciação de nome, tá? Esse vídeo é bem antigo. Então, essas amostras, né, elas vão servir para dar informações, dar indícios, né? Então, eu já tenho o mapa geológico da região, agora eu estou refinando um pouco o conhecimento, porque no mapa eu vou pegar grupos de rocha, né, litotipos, bem mais abrangentes, mas às vezes dentro do mapeamento a gente não consegue identificar, a gente não chega a identificar mineralizações mais localizadas, mas aqui eu consigo, porque, por exemplo, se tiver um corpo mineral bem aqui assim, ó, por exemplo, aqui tem um corpo mineralizado com ouro, por exemplo, ou ferro, tanto faz, nessa região aqui onde eu estou fazendo esses risquinhos aqui. Então, essa rocha que está aqui, né, mineralizada, ela vai sofrer todos aqueles processos que vocês já viram lá, estão vendo em geologia geral, né, intemperismo, o processo de pedogênese, né, vai ser convertida, vai se transformar em solo, então ela vai ter elementos aqui desses minerais que vão ser transportados para essas drenagens, né, como tinha o exemplo ali no vídeo. E de alguma forma essa drenagem vai seguindo aqui. Quando eu coletar a amostra aqui, eu vou encontrar que nessa região eu tenho aqui, em algum lugar dessa área que está aqui marcada, eu tenho uma fonte daquele minério ali. Aí eu vou só refinar esse trabalho, né? Eu vou refinar o trabalho, vou fazer uma amostra aqui, por exemplo, uma amostra aqui, uma aqui e uma aqui. Por quê? Agora eu estou reduzindo a minha área de pesquisa, né? Quando eu faço essas outras amostras aqui, eu reduzo a área de pesquisa. Então, eu sei agora que, com base nessa amostra que eu marquei bem aqui, aquela minha fonte de mineralização era nessa região. Então, agora eu vou detalhar mais ainda o trabalho aqui dentro dessa região para poder delimitar o corpo de minério da melhor maneira possível. Nesse ponto aqui, quando a gente vai detalhar mais ainda o nosso trabalho, é que vai entrar o nosso conhecimento da aula de hoje, tá? Que são as malhas, tá? Essas malhas aqui, elas vão ter uma série de funcionalidades, tá? Desde a parte, como o próprio nome diz, é uma malha topográfica, eu posso usar ela para fazer um levantamento topográfico da minha área, tá? Mas também é através dessas malhas aqui que a gente faz o levantamento dos corpos de minério, tá? É através dessas mesmas malhas, né, que eu vou fazer o levantamento desse minério aqui. Eu vou criar uma malha aqui dentro para investigar melhor, com várias amostras aqui próximas, para eu poder identificar o corpo do minério. Tá? Então, essa malha aqui, que a gente vai usar no detalhamento, que eu vou ensinar para vocês como a gente vai construir ela hoje. Tá? Deu para entender? Sim. Deixa eu limpar isso aqui. Tá? Então, primeiro de tudo, vamos voltar aqui no texto, tá? Então, para a gente entender aqui, a malha, ela vai ter alguns elementos aqui, tá? Primeiro, a gente tem 3 tipos possíveis de malha, né? Então, todas elas a gente vai chamar isso aqui, são malhas retangulares, porque elas sempre vão ter esse formato quadrado ou retangular, né? Quando a gente olha, tá? E a gente pode ter uma malha onde eu tenho
essa simetria, né? Eu tenho o mesmo número de amostras para um lado do que eu tenho para o outro lado da minha malha. E eu tenho aqui as malhas assimétricas, onde eu tenho amostras apenas abaixo ou acima do eixo principal da malha, que eu já vou dar o nome para vocês, tá? Então, esse eixo principal aqui, tá? A gente vai chamar ele de linha base, tá? Então tem até aqui, tá escrito aqui embaixo, linha base. Essa é a linha base da nossa malha. Ela vai ser o eixo, né, inicial da nossa malha. E a gente precisa definir algumas informações dessa linha base, tá? Então, para eu poder criar uma malha, eu tenho primeiro que definir as características dela. A primeira característica vai ser o quê? O ponto de origem da minha malha. Toda malha precisa de um ponto de origem, tá? O que vai ser o ponto de origem dessa malha? Tá? Eu vou desenhar aqui rapidinho uma malha aqui, à mão mesmo, tá? Não reparem muito se ficar torto, tá? Então, toda malha, ela vai ter aqui a linha base, tá? Que eu já tracei ela aqui na diagonal, essa maior. E toda malha vai ter um ponto de origem, tá? Então, vou escolher esse ponto aqui, vou escolher esse daqui, pronto, bem aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu ponto de origem, tá? Essa bolinha aqui. Então, esse ponto de origem da malha, tá? Ele é escolhido no campo, tá? Normalmente, é um ponto que ou vai ser um marco, tá? Então, aqui eu vou botar aqui PO, ponto de origem. Ou ele vai ser um marco geográfico, tá? Definido lá por meios geodésicos, tá? Isso aqui pode ser definido a partir de um GPS de alta precisão, diferente desse GPS que a gente tem de mão, né? Um GPS geodésico, tá? Que é um tipo especial, bem mais caro de GPS. Então, eu posso criar um marco na hora lá no campo utilizando um aparelho desse, ou se eu já tiver um ponto conhecido, um marco naquela região, eu posso utilizar ele como referência também para fazer o que a gente chama de transposição do marco para minha malha. Tá? Então, esse ponto aqui ele vai ser o ponto que tem a coordenada conhecida, né? Bem definida. É o ponto de origem da malha. Tá? Essa linha maior, como eu falei para vocês, o eixo, tá? Essa linha maior aqui, a gente chama ela de linha base, né? Vai ser a nossa LB, tá? E essas outras linhas que a gente tem aqui, elas vão ser o que a gente chama de LT, são as linhas transversais, são as linhas que cruzam a linha de base, tá? Então, isso aqui é a nomenclatura inicial, tá? Porém, eu preciso de mais uma informação aqui para definir a minha malha, tá? E a informação ela vai dizer respeito a duas dimensões. A primeira dimensão é essa dimensão bem aqui, ó, o espaçamento entre as linhas, tá? Esse espaçamento aqui. E a outra dimensão que a gente vai ter é, dentro de cada linha, eu vou ter que ter uma divisão de quantos em quantos metros, por exemplo, eu vou ter as minhas amostras, tá? Então, esse espaçamento aqui entre as amostras nas linhas transversais também vai ter que aparecer na definição da minha malha. Então, se eu disser para vocês, construam uma construam uma malha de 200 por 50, tá? Vocês vão ver isso aqui. Quando eu digo uma malha de 200 por 50, quer dizer o quê? 200 diz respeito a esse espaçamento aqui, entre as linhas transversais, e o 50 vai dizer respeito a essa dimensão aqui. Tá dando para acompanhar? Sim. Tá? O espaçamento entre os piquetes da malha, tá? Os piquetes ou onde vão ser feitas as amostras da malha, tá? Isso aqui é
o espaçamento da malha. Então, se você tiver uma malha 200 por 50, se eu falar isso, você já sabe. Entre as linhas transversais eu tenho 200 metros e entre os piquetes eu vou ter 50 metros. Se eu tiver uma malha de 1000 por 200, quer dizer que eu tenho entre as linhas transversais 1000 metros e aqui entre os piquetes eu vou ter 200 metros cada um. Tá? O que vai definir esse espaçamento aqui é o tamanho da área ou do corpo ou do alvo que eu estou estudando. Tá? Então, eu tenho até um exemplo já que a gente vai fazer aqui um teste para um exemplo próximo do real para a gente entender. Outra coisa que vai definir a minha malha, tá? Se ela vai ser uma malha simétrica, como essa daqui, ou se ela vai ser similar a esses outros dois tipos aqui, uma malha assimétrica, é a posição do meu corpo no campo, né? E a facilidade ou não de acesso ao meu corpo no campo, tá? Por quê? Vamos ao Google Earth agora para esse exemplo aqui. Então, aqui, ó, a gente tem aqui Carajás, tá, pessoal? Para quem nunca viu. Então, Carajás, tá? Então, aqui a gente tem a serra, a gente sabe que é cheio de minério, de várias coisas aqui, ferro, né, níquel, tá? Então, essas regiões de serra aqui, né, representam corpos aqui estruturados geologicamente, tá? E, lógico, eu não vou falar de exemplos práticos aqui de Carajás, porque eu não tenho os valores reais dos teores aqui de cabeça, tá? Mas vamos usar a serra como exemplo, tá? Então, a gente já identificou no mapeamento que eu tenho uma serra aqui, né? Tá mapeado aqui essa serra, bonitinho, tá? Geologicamente eu sei que é uma unidade isso aqui, por exemplo. Aí, a gente fez o levantamento geoquímico, a gente detectou que aqui nessa região da serra tem várias anomalias aqui, que são interessantes economicamente para a gente. Agora eu preciso fazer uma malha para identificar melhor os acessos aqui. Então, identificar melhor os depósitos aqui. Então, bora fazer o mesmo procedimento que eu fiz ali, só que agora em cima da imagem, né? Tá? Então, eu vou fazer o mesmo procedimento, só que agora em cima dessa imagem aqui. Tá? Então, a gente está aqui. Eu tenho algumas opções de como fazer a minha malha aqui nessa serra, né? Deixa eu mudar a cor do pincel aqui para uma cor mais contrastante aqui, né? Então, eu poderia, por exemplo, botar a minha malha dessa forma aqui, ó. Então, fiz a minha malha aqui na serra, né? Uma malha simétrica com dois lados, como a gente estava fazendo no exemplo anterior. Só que o acesso aqui é ruim, né? Tá vendo? Vocês estão vendo que é só floresta aqui, né? Então, o acesso a essa região é muito ruim. Então, para eu abrir essa primeira linha aqui, talvez a logística não seja muito favorável. Eu teria que vir, subir a serra, descer, abrir uma logística, a linha principal aqui, para depois abrir as linhas transversais. Então, isso talvez não fosse favorável, devido ao próprio relevo da área. Então, nesse caso aqui, por exemplo, pode ser interessante eu fazer uma malha aqui, ó, onde a linha base da minha malha seja rente aqui, né, paralela ao pé da serra, e as minhas linhas transversais vão atravessar a serra dessa forma aqui. Deu para compreender? Sim. Tá. Então, essa forma da malha vai depender muito das condições da área onde a gente vai estar trabalhando, tá? Isso aqui não tem como, não existe, essa forma é melhor que a outra. Não, não existe, tá? A gente sempre vai tentar fazer a malha da maneira que seja logisticamente mais prática. Então, se é logisticamente mais prático eu fazer a linha principal aqui, a linha base da minha malha, então eu faço a linha base aqui e as transversais eu vou só cortando a área. O que eu tenho que tomar cuidado é justamente com essa orientação da malha, tá? Por quê? Viram que eu fiz a malha sempre
de acordo com a orientação do meu foco aqui, do meu alvo, né? Se eu tivesse feito a malha assim, talvez ela fosse muito menos prática. Ainda seria funcional, tá? Porque eu ainda estou cobrindo a maior parte do corpo com a minha malha aqui. Mas ela não é tão funcional, tá? Toda vez que a gente for trabalhar pesquisa mineral, tá? Vocês vão perceber que as malhas de amostragem, elas sempre tentam cortar os corpos que são os alvos de maneira transversal, tá? Então essa aqui é a longitudinal do corpo, né? Ou seja, o maior comprimento do corpo. Então, quando a gente vai estudar o corpo, a gente tenta seccionar ele dessa forma aqui, ó, porque assim eu consigo obter o máximo de informações possíveis em cima daquele corpo que eu estou estudando. Tá? Então, devido a isso, eu vou fazer a orientação. Com base nesse princípio, a gente faz a orientação da nossa malha. Né? Então, nesse caso aqui, eu orientaria a minha malha dessa forma aqui, ó, como eu mostrei para vocês. Né? Se eu fosse estudar essa área aqui, eu faria uma orientação desse formato aqui. Dessa forma, eu conseguiria ter boas informações aqui sobre uma boa parte aqui do corpo, garantindo que eu vou ter uma representatividade bem grande aqui, tá? Porque eu vou ter várias amostras aqui, ó, separadas dentro desse corpo aqui, né? De maneira a obter o máximo de dados a respeito dessa minha área. Conseguiram entender? Sim, professor. Tá? Então, voltando aqui para as terminologias da malha. Tá? Então, a gente tem, como eu já falei para vocês, né, a linha de base e a linha transversal. E a gente vai ter o espaçamento. Tá? As outras informações que a gente vai precisar fazer na malha, a gente consegue pegando de acordo com o que a gente vai utilizando. Primeiro, toda vez que vocês forem criar uma malha, vocês têm que dar essa direção aqui. Tá? Eu preciso dar a direção da linha de base. Como é que vocês acham que eu vou dar essa direção da linha base aqui? Tá? Imaginem que o norte está para cá, né? Para cima, no desenho. Como eu faria para dizer no mapa a direção dessa linha base aqui? Em azimuth? Em azimuth, exatamente. Então, a gente vai abrir a linha base, eu vou fazer aqui no meio, na origem, aqui, só para que eu vou aproveitar que eu vou usar esse mesmo desenho já já aqui. Né? Vou fazer aqui um traçado aqui do plano cartesiano, só para dar como referência. Então, norte, sul, leste e oeste. Né? Então, essa minha linha aqui, ela está mais ou menos aqui na direção 120 a Z, aproximadamente, talvez um pouco menos, mas vamos considerar que seja 120 a Z. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é orientar a malha. Né? Então, se eu falar para vocês, olha, pessoal, a gente vai abrir uma malha aqui nessa área no campo, tá? Vocês vão abrir a linha base, direção 120 a Z, a malha com espaçamento 100 por 50, né? Então, 100 metros entre as transversais e 50 metros entre as amostras. Então, a primeira coisa que vamos fazer é determinar essa distância, essa direção aqui, para poder abrir isso aqui no campo. Quando eu digo abrir, é literalmente abrir, tá? Normalmente isso aqui é feito em áreas como essa, de mata, tá? Óbvio, uma empresa vai mandar os tratores aqui, né? A equipe de campo vai ter, a equipe de pesquisa tem as máquinas que vão abrindo aqui a floresta, né? Com trator e etc. para abrir as trilhas. Quando vocês forem para o campo com a gente vai fazer isso, só que numa escala bem menor, tá? Mas vocês vão ter que abrir as linhas, né? Vocês vão levar teçado, que a instituição disponibiliza nos nossos equipamentos de campo lá, e vocês vão abrir isso aqui cortando mato lá para poder abrir o espaçamento para a gente poder limpar as linhas, né? Isso aqui são áreas que vão ser limpas no campo. Tá? Então, o primeiro passo da direção, né, da linha base. Tá? Ponto de origem está definido e eu preciso abrir agora
as minhas linhas, né? Como é que eu vou saber a direção das linhas? Hein, pessoal? Eu só dei a direção da linha base. Como é que eu vou saber a direção das transversais? GPS, mapa. Não, cara. Com azimuth também. Olha só, essas linhas, elas são todas ortogonais. São todas ortogonais aqui, perpendiculares entre elas. Tá? Então, se vocês têm a direção da linha base, que eu já dei, 120, para eu saber qual é a direção das transversais em azimuth, basta eu fazer a subtração aqui, diminuir 90. Né? Então, no caso aqui, as LTs, né? A LB está 120, vou botar aqui, as LTs, elas estão para 30 AZ. Todas elas vão estar na direção 30, tá? Elas são paralelas. Ficou, parece um 8 esse meu trecho. 30 AZ. Tá? Então, as LTs vão estar sempre a 90 graus, né? Então, para cá é 30, para cá é só eu somar mais 90, dá 210. Também não tem, é a mesma coisa. Vocês já entenderam essa parte de rumo e azimuth, pelo menos foi o que vocês demonstraram nos exercícios. Né? Então, para cá as LTs estão na direção 30 AZ, e se eu olhar em outro sentido, elas estão na direção 210 AZ. Né? Vai sempre ter 90 graus aqui entre as linhas. Tá? O resto é medido. Tá? O resto é medido em campo. Tá? Quando vocês forem fazer isso com a gente, vocês vão medir isso aqui, lógico, a gente não vai fazer uma linha, uma malha com vocês de 200 por 50, porque demanda um tempo absurdo, né? Então a gente reduz muito essa escala no campo com vocês, né? A gente costuma fazer uma malha de 10 por 5 com vocês. 10 por 5 no campo. Porque o espaço entre cada linha é 10 metros, e o espaço entre cada piquete é 5 metros. Né? Isso aí também com as trenas no campo a gente consegue medir certinho essa distância sem problema nenhum. Tá dando para compreender até aqui, pessoal? Sim. Tá. A próxima informação que vocês vão ter que vão aprender é como nomear, tá? Os piquetes, eles têm uma nomenclatura própria, tá? Baseado na malha, tá? Baseado na malha, tá? Então, aqui, nesse ponto de origem, tá? Dentro da malha, a gente vai posicionar os piquetes ou os pontos que vão ser amostrados, tá? Vão ser a mesma coisa. A gente vai posicionar ele com base nas medidas da própria malha, tá? E vai estar com base nas medidas da própria malha. O que isso quer dizer? Tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Esse ponto original aqui é o nosso ponto de origem. A gente vai tomar ele como 0, tá? Então, esse ponto aqui é o que a gente vai chamar ele de LB00. Porque ele é a origem da malha. Tá? Professor, uma pergunta. Com esse ponto de origem, eu posso escolher qualquer ponto ou se é sempre no mesmo local assim? Não, o ponto de origem, ele vai ser definido, como eu falei, com base num marco, tá? Num marco geográfico, um marco geodésico. Nas empresas, eles fazem isso com GPS geodésico, como eu estava dizendo. Eles levam o GPS lá para a área e eles definem um marco de alta precisão ali naquele local, tá? Antigamente, quando não tinha esses equipamentos, isso aqui, esse ponto de origem, ele era definido com base ou num marco geográfico pré-existente, que não necessariamente estava na mesma área, mas era feito um procedimento chamado de transposição do marco, que gera uma série de cálculos para a gente poder transpor as coordenadas para cá, para usar ele como referência, tá? Ou, de uma maneira mais prática e mais usual, era utilizar feições geográficas conhecidas da região.
por exemplo, o cruzamento de dois rios, entendeu? Que é uma característica ali que nos próximos milhares de anos não vai mudar, entendeu? Dois rios que estão se Sim. cruzando ali. Então, naquele ponto daquele cruzamento, o, o técnico ou o geólogo definia aquilo ali como sendo a origem da malha, entendeu? Então, isso Sim, aí sim. era meio que arbitrário, né? Mas hoje em dia isso é feito com instrumentos de precisão, como eu falei para vocês, né? GPS de alta precisão. Tá, então esse ponto aqui, né, é o ponto que a gente vai chamar ele é o ponto de origem. Ele é o LB00. Por quê? Ele está em cima da linha base, entendeu? E ele está na origem. Não tem nenhum espaçamento, tá? Ele é o LB00, tá? E a gente precisa de mais uma coordenada, né, para a gente definir o ponto. Ele cruza com a LT, né? Aqui também vai ser LT00. Então a gente desculpa. A amostra, nesse ponto, a gente não daria um nome para ela, a nomenclatura seria LB00, LT00, porque é o ponto que está exatamente em cima da origem, né? Quando a gente fosse piquetear a malha, esse seria o nome do piquete ou o nome da amostra que seria coletada ali. Tá? Em paralelo, esse outro ponto aqui, que também está na linha base, tá? Também está na linha base, o nome dele já não seria esse aqui. Por quê? Porque eu não estou mais na linha principal. Tá? O nome desse ponto, ele continuaria sendo LB00, porém, aqui eu já tenho uma outra LT, né? E a LT, a gente vai dar a nomenclatura dela com base no espaçamento. Essa aqui vai ser a LT. Como o espaçamento é de 200 metros, essa vai ser a LT. Como ela é a primeira depois da origem, ela vai ser a LT 200. Só que eu não posso dizer só isso. Por quê? Porque aqui é o 0, para cá é 200. Se eu for do 0 para o outro lado, esse aqui também vai ser 200. Então, eu vou nomear ela com base no quadrante onde está. Tá? Então, como ela está aqui, ó, no terceiro quadrante, né? Primeiro, segundo, terceiro quadrante, né? Então, aqui, esse quadrante aqui, que quadrante é esse? Com base nessa divisão que eu fiz aqui. Que quadrante é esse aqui? Hein, pessoal? W, Qual? NW, Não, pô, se o norte está para cima, esse quadrante bem aqui onde eu estou passando o mouse aqui. SE. Ó, SE. Então aqui, ó, SE. Tá? Aqui é o quadrante SE. Então essa daqui é a LT200 SE. Tá? Então esse aqui seria o nome do ponto exatamente sobre a linha aqui. Viram que o nome é completamente diferente do outro lá. E como é que eu faria para dar o nome desse primeiro ponto aqui, por exemplo? Que eu estou marcando agora aqui com X. Como é que vocês acham que eu daria o nome desse ponto? Seria LB50. Não, ele não é mais LB, ele não está na LB. LT, então. Isso. Ele está na LT. Que LT é essa? 50, já que é a Não, primeira. não. Não, não. A primeira, 0, 200. Qual é essa LT aqui? A gente acabou de falar o nome dela. Vou manter o primeiro nome lá. Pera aí. Olha lá. Vamos lá, por parte. Esse ponto bem aqui, ó. Até mudar de cor ele aqui. O ponto de origem vai Pois ser é, que não dá vermelho. de ver. O ponto de origem vai ser vermelho, tá?
Então, o ponto de origem vai ser vermelho, vou botar em vermelho aqui do lado. Esse aqui é o ponto chamado LB00, LT00. Tá? Em azul, esse outro ponto bem aqui, ó. Esse ponto em azul, ele vai ser o quê? LB00, LT200, SE, porque essa LT está para cá. Tá? Normalmente nas empresas vocês podem encontrar, inclusive, tá? Esse piquete aqui nomeado sem essa primeira parte aqui. É bem comum. Tá? Porque se eu ler só LT200SE, eu já sei que é o ponto que está em cima da origem. Eu não preciso botar esse LB00. Mas isso aqui seria o nome padrão. Tá? Mas isso aqui, nas empresas, às vezes, eles deixam como opcional. Vocês poderiam encontrar só esse nome aqui. Agora eu preciso saber desse ponto amarelo, bem aqui, ó. O primeiro ponto nessa LT. Qual é o nome dessa LT? Essa LT, qual é o nome dela? A gente acabou de falar. Bem aqui, ó. Então, esse ponto amarelo, ele vai ser o ponto LT200SE, porque eu estou na LT200, e agora eu preciso identificar o ponto em si. Qual é o ponto? É o ponto 50, porque ele é o primeiro, ele está a 50 metros da linha base. 50, aí eu preciso dar um sentido para ele, porque se eu tenho 50 para cima, eu também vou ter 50 aqui para baixo. Tá? Então, se aqui é SE, para esse lado aqui eu tenho o quê? Qual é o sentido daqui? Se para cá é SE, para cá é o quê? NE. NE, 50 NE. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Meio complicado mesmo assim, tá? É complicadinho. Isso aqui é nomenclatura de piquete. Oi. Seria mais interessante o ponto de origem ser nas laterais, porque ele sendo no meio, né, causa toda essa confusão aí. Tem que identificar se é para um lado ou para o A outro. gente tenta fazer, a gente tenta fazer com pontos de origem, quando a gente vai para o campo com vocês, a gente faz o ponto de origem, às vezes. Quando eu dou as orientações de abrir a malha, eu mando botar o ponto de origem, geralmente aqui, assim, na pontinha, para diminuir essa dificuldade, entendeu? Mas nem tudo são flores na vida. Tem vezes que o ponto de origem acaba ficando aqui mesmo. Então, a gente tem que saber como é que faz a nomenclatura, tá? Então, esse aqui é só o primeiro contato de vocês com isso. A gente ainda vai fazer uns testes depois, uns exercícios sobre isso. Então, vamos aqui nesse ponto verde, ó, que eu marquei aqui, ó. Na mesma linha, olha só, que a gente estava, tá? Então, qual seria o nome desse ponto, né? Ele seria o LT 200 SE, que é a mesma linha ainda. E qual é esse ponto aqui? Primeiro, segundo, terceiro, ele é o quarto. Se ele é o quarto ponto, cada ponto está a 50 metros de diferença. Qual seria o nome dele aqui? E vai ser 200 também, né? 200. E qual o sentido? Se o de cima era NE, esse aqui de baixo está indo para que direção? Não. SW. SW, exatamente. Tá? SW. Então, esse é o primeiro contato de vocês. Eu sei que isso é confuso, tá, pessoal? Eu sei que isso é confuso, mas infelizmente a gente vai acabar se deparando com isso no campo, entendeu? Vou fazer um exemplo aqui do outro lado para vocês entenderem, tá? Vou pegar um ponto, deixa eu escolher só uma outra cor aqui que seja para diferenciar. Vou botar esse roxo aqui. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver quantas divisões aqui. Deixa eu usar uma, duas, três, quatro, aqui, cinco. Tá? Então, bem aqui, ó, nessa posição aqui, onde está o roxo. Tá? Qual seria essa LT aqui do roxo? Quem se arrisca? Hein?
Quem se arrisca, né? 400, né? LT 400, que mais? Vou botar bem aqui, ó. LT 400, mas ela é 400 o quê? NW. NW. Quem foi que falou NW aí? Eu, Valéria. Acertou, Valéria. É NW. Por causa Ó, do ponto de origem. é, porque ela tá para cá, nesse quadrante aqui, ó. Depois do ponto de origem. Então, ela é LT 400 NW. E qual é o ponto lá? Ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ponto. Lembre-se, a divisão é de 50 metros. Se ele é o quinto, 250? 250, o quê? Qual o sentido para cá? SE. Não, para cima aqui, ó. Para cima, então é. NE. NE. Tudo que tiver acima da malha, nesse caso aqui, vai ser NE. Tudo que tiver para baixo da malha vai ser SW. Tá? Os pontos. Aí só vão ter que tomar cuidado se a LT está antes ou depois do ponto de origem. A LT que está antes do ponto de origem, nesse caso específico de malha aqui, são as LTs NW. E as que estão depois do ponto de origem vão ser as LTs SE. Então, com base nisso, eu consigo identificar qualquer ponto na minha malha, entendeu? Então, vou botar um exemplo aqui aleatório, vou botar de laranja aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, o ponto que é LT 600 SE 150 SW. Esse ponto bem aqui. Onde é que ele estaria? Procurar a LT 600 SE. LT00, LT200, LT400, LT600 SE é a última aqui. Qual é o meu ponto? 150. A divisão é de 50 e 50 metros. 50, 100, 150. Meu ponto estaria bem aqui. Então, eu consigo localizar todos os pontos em cima da minha malha utilizando esse sistema aqui, tá? Por que se utiliza esse sistema aqui, pessoal? Tá? Alguém pode perguntar, não perguntaram, mas vocês poderiam perguntar, professor, não seria muito mais fácil a gente pegar, já que a gente pode planejar Professor? essa malha. Oi. Eu entendi que estaria nessa malha, nessa linha aqui LT anterior a essa, não? Que tipo, 200, 400, 600. É, penúltima. Tá certo, eu contei a origem errada, bem aqui, foi mal. Bem observado aí. Tá vendo? Só até eu pateta aqui, às vezes. Tá? Então, estaria bem aqui o ponto de vocês, né? Então, olha só. Por que a gente usa isso aqui, como eu estava falando, né? Vocês poderiam ter perguntado assim, professor, já que a gente pode fazer o planejamento dessas malhas de amostragem, todas antes de ir para o campo, eu posso pegar as imagens de satélite, posso planejar a minha malha, por exemplo, como eu falei, eu posso planejar minha malha aqui no escritório antes de eu ir para o trabalho de campo, né? Se eu posso fazer isso, por que eu não posso logo utilizar aqui os pontos com o nome que eu vou usar para a minha identificação, por exemplo, ponto laranja, esse aqui é o meu ponto de meu PSC, que não é Paysandu Esporte Clube, tá? Ponto de sedimento de corrente, tá? Número 240, tá? Então, eu posso ter essa nomenclatura aqui. Por que eu tô usando essa nomenclatura? Porque eu sei com GPS que esse ponto aqui, ele está localizado na zona 22 sul, sistema de coordenadas geográficas, ele está na coordenada 9.846.397, né, e a longitude dele vai ser a longitude 547.630. Por que eu não posso fazer isso, professor? Usar já as coordenadas UTM na nomenclatura, tá? Por quê? Porque muitas das vezes, tá, a coleta das amostras, na grande maioria das vezes, tá, pessoal, não é feita diretamente pelo técnico,
nem pelo geólogo, tá? O técnico de mineração e o geólogo, nessa fase de pesquisa, eles vão ser planejadores, eles vão planejar as amostragens, tá? E eles vão... Ai, fugiu a palavra. Organizar, eles vão ser os responsáveis pela gestão do processo todinho. Quem vai fazer a parte braçal, tá, nas grandes empresas, tá, quem vai fazer a parte braçal são os auxiliares de campo, tá? E a maioria das vezes os auxiliares de campo, muitas vezes são pessoas mais humildes. Por exemplo, são pessoas que às vezes só têm um ensino fundamental ou no máximo um ensino médio concluído. Então, eles não têm a habilidade de trabalhar com o GPS, por exemplo, entendeu? Então, tu dizer para ele que está nessa coordenada aqui, na zona 22 Sul, é a mesma coisa do que não dizer nada, porque ele não vai entender do que tu estás falando, tá? Então, é muito mais fácil criar essa base de nomenclatura aqui, que a pessoa, olhando o mapa, sabendo qual é o tamanho da linha, né, o espaçamento da malha, as dimensões da malha, uma pessoa mais simples consegue, com base só nessas direções e nas distâncias, ele consegue se posicionar em cima da malha, tá? Então, essa malha, essa forma de nomenclatura, tá? Ela ainda é muito utilizada, tá? Até hoje por causa disso, tá? Porque as equipes, né, não são todos os funcionários que estão na equipe de coleta que têm a capacitação para estar operando determinados equipamentos, tá? Então, é mais simples explicar para um operário de campo como funciona isso aqui do que dar o treinamento para todos eles de como trabalhar com GPS. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Sentiu muita firmeza. Olha só, então aqui tem alguns exemplos, tá? De malhas abertas, tá? Aqui no coisa, e tem alguns exercícios, tá? Então eu gostaria também que vocês tentassem fazer esses exercícios aqui, tá? Então, desenhar a malha, tá aqui, ó, distanciamento, a escala para vocês desenharem, tá? Traçar a linha base com esse tamanho aqui na escala, e tá aqui a direção. Ele deu a direção tanto em rumo quanto em azimuth. Aí vocês vão usar um transferidor para fazer isso, tá? Orientem o desenho de vocês para o norte e traçar as linhas transversais com 800 metros, tanto acima quanto abaixo, que é uma malha simétrica, tá? Considerar como LT00 a quarta LT, né, contada da esquerda para a direita, e para identificar as linhas e pelo menos 4 piquetes da malha, sendo 2 acima e 2 abaixo. Vocês vão fazer nisso aqui, basicamente, o que eu fiz aqui. Né? Vocês vão traçar a linha de vocês, fazer a malha e identificar os piquetes conforme é pedido no exercício. Beleza? Aí na próxima aula a gente vê qual foi o resultado desse exercício de vocês. Professor, você pode me tirar uma dúvida aí nesse desenho? Tá, fica. Pelo que eu entendi aqui, a LT, a indicação do quadrante dela é sempre relacionada ao ponto de origem, certo? No Sim. caso do lilás lá está a NW, né? Isso. Já no caso da indicação do piquete, é sempre com relação à orientação da própria linha transversal, Isso. sem levar em consideração o ponto de origem, né? Isso. Isso. Tá bom. Tá? A orientação do piquete é só em relação à orientação de para onde a linha transversal está indo, tá, pessoal? Então aqui ela está indo para. Se a LT está no NW, ela está indo 90 graus para cá, né? Então ela está indo para NE. Né? E a pro outro lado oposto, ela está indo para SW, como a gente viu aqui. Tá? Sempre com base nesse sentido. Nesse caso da LT, vão ser sempre dois, tá? Na realidade. Tá? Ou vocês vão ter NWSE ou NSW. Sempre vai ter essas duas possibilidades aí, né, basicamente. Beleza? Estamos entendidos? Sim.
tá? Então, O pessoal, oi? perfil também é para entregar nessa semana que vem? Não, o perfil é até sexta-feira da outra semana, tá? Esse exercício aqui ele é mais Essa simples, semana na outra. Ah, tá. até na outra que eu botei, se eu não me engano, lá, aquele perfil do mapa lá da Brasília, tá? Não Tá tem, aquele bom. lá não tem tanta pressa. Esse aqui, a gente vai, na próxima aula a gente já vai discutir, eu vou resolver com vocês já na próxima aula, né? Isso aqui eu quero que vocês tentem fazer, tá? Porque para a próxima aula a gente vai resolver, vou resolver com vocês isso aqui na aula, tá? Para tirar as dúvidas e tentar fazer melhor, né? E só esperar para a resolução. Tá ok? Professor, esse daí que o senhor está mostrando agora, o senhor colocou lá na sala de aula? Essa apostila tem lá na sala de aula. É a Só apostila de apareceu cartografia. Tá, eu vou ver lá, porque eu vi aquele outro mapa lá. Não, não, pois é, aquele lá é outro exercício, tá? Essa apostila tá aqui já, ela é mais antiga. Tá vendo a tela ainda tá, né? Tá aqui, ó. Cadê? Tá, ela tá aqui, ó. Apostila Cartografia em PDF, do dia 29 de março. Foi lá de trás, né? Que é a apostila com as informações básicas aí do curso, Ah, tá. Já vi aqui. tá? Então, pessoal, por hoje vamos ficando por aqui, beleza?